Isso aqui não é só revoltante. Isso aqui é triste, é pesado, é doloroso para quem ama o Botafogo de verdade. Porque quando a gente acha que já viu de tudo, vem mais uma notícia que machuca o torcedor por dentro. O Botafogo simplesmente aceita negociar Savarino com o Fluminense. Sim, você ouviu certo. Não é qualquer clube, é o rival direto. É quem disputa espaço, título e orgulho com a gente. Essa decisão não causa só indignação. Ela causa revolta misturada com frustração. É como se o clube olhasse para a própria torcida e dissesse que tanto faz, que negociar com o rival é normal, que enfraquecer o próprio elenco é aceitável, e o sentimento do torcedor não pesa na balança. Os clubes já chegaram a um acordo, tudo certo entre Botafogo e Fluminense. E agora a decisão está só nas mãos do Savarino. É isso. O Botafogo parado, esperando o jogador voltar ao Brasil para bater o martelo, como se não tivesse voz, como se não tivesse comando, como se o futuro do clube pudesse ficar em suspenso desse jeito. É um início de notícia que dói, que revolta e que faz o torcedor se perguntar até quando vai precisar engolir esse tipo de situação em silêncio. Se esse negócio for fechado, o Botafogo recebe o volante Wallace Davi, de 18 anos, e mais uma quantia em dinheiro. Enquanto isso, o Fluminense leva um jogador pronto, experiente, de 29 anos. E aí eu te pergunto, quem sai ganhando nisso? Porque o torcedor do Botafogo, mais uma vez, é tratado como trouxa. O Savarino nem conseguiu voltar para o Brasil ainda, mas a diretoria já deixou tudo encaminhado. Os dois clubes dizem que o negócio está avançado. Avançado para quem? Porque quando se olha com calma para essa situação, fica impossível não questionar a lógica por trás de tudo isso. Existe um acordo fechado entre os clubes, existe um alinhamento entre dirigentes, existe um cenário desenhado nos bastidores, mas não existe, em momento algum, a segurança de que esse desfecho seja positivo para o Botafogo. A decisão, que deveria ser institucional, planejada e pensada a partir dos interesses do clube, acaba repousando exclusivamente nas mãos de um jogador que sequer está no país neste momento. Isso por si só já escancara um problema grave de condução e de prioridade. O Botafogo se coloca numa posição passiva, aguardando, observando, torcendo para que a vontade individual coincida com aquilo que foi aceito internamente. E enquanto espera, expõe-se, se fragiliza e passa a mensagem de que não tem controle total sobre um movimento tão relevante. A torcida assiste a tudo isso com incredulidade, tentando entender por que o clube aceita entrar em um cenário de incerteza justamente quando precisa de afirmação, de força e de convicção nas próprias decisões. No desenho desse possível desfecho, o Botafogo ficaria com um jogador jovem, de 18 anos, ainda em formação, ainda em fase de adaptação ao futebol profissional, além de uma quantia em dinheiro que, até agora, não foi detalhada de forma clara para o torcedor. Já o Fluminense, por outro lado, se projeta para receber um atleta consolidado, rodado, experiente, de 29 anos, alguém pronto para chegar e jogar, sem a necessidade de espera, de lapidação ou de paciência. E é exatamente aí que nasce a indignação. Porque a balança parece pender sempre para o mesmo lado, e não é o lado do Botafogo. A sensação é de que o clube aceita um discurso de promessa futura, enquanto o rival colhe um retorno imediato. Para o torcedor, isso soa como mais um capítulo de uma história repetida, na qual se pede compreensão, calma e confiança, mas se entrega pouca segurança esportiva no presente. O questionamento é inevitável, porque não se trata apenas de uma troca de jogadores ou de uma negociação comum. Trata-se da forma como o processo é conduzido, da narrativa de que está tudo certo, quando na prática ainda existe uma dependência total da decisão de Savarino. E enquanto ele não retorna ao Brasil, enquanto não se posiciona, o Botafogo permanece em compasso de espera, como se não tivesse outra alternativa além de aguardar. Os clubes afirmam que o negócio está avançado, que os termos foram aceitos, que existe um entendimento entre as partes. Mas avançado para quem exatamente? Avançado para o Botafogo, que abre mão de um jogador experiente sem a garantia de retorno esportivo imediato?
ou avançado para o Fluminense, que observa a situação com tranquilidade, sabendo que, se tudo se concretizar, receberá um reforço pronto para contribuir agora? Essa é a pergunta que ecoa na cabeça do torcedor, porque, mais uma vez, a impressão é de que o Botafogo entra numa negociação já em desvantagem, aceitando condições que geram mais dúvidas do que certezas. O Savarino nem conseguiu voltar para o Brasil ainda, mas a diretoria já deixou tudo encaminhado. Os dois clubes dizem que o negócio está avançado. Avançado para quem? O Botafogo, que precisa de reforço imediato, aceita enfraquecer o elenco e ainda fortalece um rival direto. Isso é planejamento ou é falta de ambição? A torcida está cansada. Cansada de ver decisões que não fazem sentido. Cansada de ver o clube sempre saindo como o lado fraco da negociação. Agora, tudo depende do Savarino. Mas a pergunta que fica é: o Botafogo vai continuar aceitando esse tipo de situação calado? Porque quando se analisa esse cenário com um mínimo de racionalidade, a sensação é de total inversão de prioridades. Um clube que deveria agir com firmeza, pensando no desempenho imediato e na competitividade do elenco, se coloca numa posição de espera, quase submissa, aguardando a definição de um jogador que sequer conseguiu retornar ao país. Mesmo assim, a diretoria trata o acordo como algo praticamente resolvido, como se todos os riscos já estivessem calculados e como se o impacto esportivo dessa decisão fosse irrelevante. Os dirigentes afirmam que o negócio está avançado, mas esse avanço não se traduz em segurança para quem acompanha o dia a dia do clube. Pelo contrário, o que se vê é um Botafogo abrindo mão de força no presente, justamente em um momento em que o time demonstra necessidade clara de reforços prontos, capazes de chegar e resolver problemas imediatos dentro de campo. Ao invés disso, aceita-se uma movimentação que pode gerar fragilidade esportiva e instabilidade no elenco. E o ponto mais sensível é fortalecer um rival direto, alguém que disputa os mesmos objetivos, as mesmas competições, o mesmo espaço. Não se trata apenas de perder uma peça, mas de transferir qualidade para quem está do outro lado. Isso levanta uma dúvida inevitável sobre a estratégia adotada. Existe, de fato, um planejamento sólido por trás dessa decisão, ou o clube simplesmente reage às circunstâncias sem uma visão clara de futuro? A torcida, por sua vez, já não reage com surpresa, e isso talvez seja o aspecto mais preocupante. O sentimento predominante é o cansaço. Um cansaço acumulado por decisões confusas, por negociações mal explicadas, por escolhas que parecem sempre colocar o Botafogo em posição de desvantagem. O torcedor olha para esse episódio e enxerga mais do mesmo, uma repetição de erros que se arrastam ao longo do tempo. Cada novo acordo anunciado como positivo acaba gerando mais desconfiança do que esperança. A impressão é de que o clube aceita condições desfavoráveis com naturalidade, enquanto o torcedor é constantemente convidado a ter paciência, a entender o processo, a acreditar que no futuro tudo fará sentido. Mas o futuro nunca chega, e o presente segue sendo sacrificado. Agora tudo depende do Savarino, e isso, por si só, já diz muito. Um clube do tamanho do Botafogo coloca uma decisão relevante nas mãos de um atleta, enquanto a torcida observa, sem voz ativa, mais um capítulo de indefinição. A pergunta final não é apenas retórica, ela é um desabafo coletivo. O Botafogo vai continuar aceitando esse tipo de situação calado, ou em algum momento vai se impor, assumir o controle das próprias decisões e respeitar quem sustenta o clube todos os dias. No fim das contas, o sentimento que fica é um dos mais difíceis de engolir. Tristeza. Uma tristeza silenciosa, pesada, que vai além de uma derrota em campo. É a tristeza de ver um clube gigante, com uma história enorme, sendo conduzido por decisões que não refletem a grandeza da sua camisa, nem o tamanho da sua torcida. O Botafogo não perde só jogador, perde confiança, perde esperança, perde um pouco da alma a cada negociação mal explicada. O torcedor faz a sua parte. Apoia, acredita, compra ingresso, assiste, defende,
aguenta piada, aguenta pressão. E mesmo assim, muitas vezes, parece que fala sozinho. Parece que ninguém escuta quem realmente sustenta o clube. Isso machuca, porque não é falta de amor da torcida. É falta de retorno, de respeito e de transparência. Hoje não é um vídeo de revolta, é um vídeo de desabafo. É o retrato de uma torcida cansada de promessas, cansada de discursos bonitos e de decisões que nunca colocam o Botafogo no lugar que ele merece. O silêncio que vem depois dessas notícias dói mais do que qualquer grito, porque ele mostra que a frustração virou rotina. Se você chegou até aqui, é porque sente o mesmo. Se você ama o Botafogo de verdade, se inscreve no canal. Aqui a gente não passa pano. Aqui a gente fala o que o torcedor sente. Se inscreve, fortalece essa voz e não deixa o sentimento da torcida morrer.